Ela caiu da escada e acreditou que seria o fim de sua força. Quando abriu os olhos, estava nos braços do fazendeiro mais desejado. O toque dele fez o coração dela disparar de forma incontrolável. O celeiro simples virou cenário de uma paixão proibida. O que você acha que vai acontecer nessa história? Comente e não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na vida. Vitória. Dantas corria pelas ruas de São Paulo, como se o próprio diabo a perseguisse. A chuva forte castigava seu rosto, misturando-se às lágrimas que não conseguia mais conter. Suas roupas, antes elegantes, agora encharcadas, denunciavam uma mulher em fuga. Seu celular tocava incessantemente, mas ela sabia que atender significaria ouvir mais acusações, mais mentiras, mais traições. Olhou rapidamente para a manchete no jornal abandonado em uma banca. Executiva da construtora Alvorada envolvida em fraude milionária. Seu nome e sua foto estampados como se fosse uma criminosa. Vitória sempre fora uma mulher determinada. Formada em administração com distinção, havia conquistado espaço em um mundo dominado por homens. Aos 35 anos, era diretora financeira da construtora Alvorada, uma das maiores empresas do país. Mas seu sucesso incomodava principalmente Ricardo Montenegro, filho do dono e vice-presidente, que via na competência dela uma ameaça às suas ambições. Ricardo havia manipulado documentos, desviado valores e, quando o esquema foi descoberto, colocou toda a culpa sobre Vitória. Sem provas para se defender, abandonada por quem considerava amigos e com sua reputação destruída, ela vendeu o pouco que tinha, guardou o dinheiro em uma mochila surrada e partiu sem destino. Aquela São Paulo que tanto amara agora, a sufocava com seus arranha-céus, seu barulho e seu julgamento impiedoso. Após 3 dias de viagem em ônibus intermunicipais, sempre com medo de ser reconhecida, chegou ao Vale do Paraíba, interior de São Paulo. A região, com suas pequenas cidades, montanhas verdes e ar puro, parecia um refúgio temporário. Quando o último ônibus a deixou em uma estrada de terra, já era noite. Suas reservas de dinheiro estavam quase no fim e a fome apertava. Caminhando sem rumo, avistou ao longe uma luz entre as árvores. Era uma propriedade rural de tamanho considerável. Um casarão antigo típico das fazendas de café do século passado se erguia imponente, cercado por jardins bem cuidados e uma pequena plantação. Vitória hesitou. Talvez pudesse pedir ajuda, um pouco de comida, informações, sobre algum lugar para ficar. Mas o medo de ser reconhecida a paralisou. Decidiu apenas descansar por algumas horas no que parecia ser um galpão abandonado na periferia da propriedade. O galpão, uma construção de madeira com telhas de zinco, abrigava equipamentos agrícolas antigos e fardos de feno. Exausta, Vitória subiu por uma escada de madeira até o mezanino onde o feno estava armazenado. O cheiro era doce e reconfortante, lembrando-a das visitas que fazia à fazenda dos avós quando criança. Antes que pudesse pensar no próximo passo, seu corpo cedeu ao cansaço acumulado de dias. Seus olhos pesaram, suas pernas fraquejaram e a escada, já desgastada pelo tempo, cedeu sob seu peso. A queda foi violenta e inesperada. Seu corpo bateu contra o chão de terra batida e o mundo ao seu redor girou. A última coisa que viu, antes que a escuridão a envolvesse, foi a figura de um homem alto entrando apressadamente no galpão, atraído pelo barulho. Mateus Ribeiro acordou sobressaltado com o estrondo vindo do galpão de equipamentos. Desde que perdera Júlia, sua esposa, em um trágico acidente 5 anos antes, seu sono era leve e perturbado. Como dono da Fazenda Esperança, uma das poucas propriedades que ainda produziam café de qualidade no Vale do Paraíba, tinha responsabilidades que não podiam esperar pelo amanhecer. Vestiu rapidamente uma calça, calçou suas botas e pegou a lanterna. Antes de sair, passou silenciosamente pelo quarto de Luísa, sua filha de 8 anos, que dormia profundamente. A menina, desde a ausência da mãe, havia se tornado extremamente reservada.
falando apenas o essencial e demonstrando desconfiança até mesmo com Dona Zélia, a governanta que cuidava da casa. O caminho até o galpão era curto, mas a chuva dificultava a visão. Mateus, com seus 40 anos, mantinha o porte atlético de quem trabalha na terra. Os cabelos escuros já mostravam alguns fios prateados nas têmporas, e o rosto, antes sempre sorridente, agora carregava uma expressão séria, quase austera. A barba, por fazer, completava a imagem de um homem que, embora jovem, carregava o peso de muitas perdas. Ao entrar no galpão, a luz da lanterna revelou uma cena inesperada. Uma mulher desacordada, caída no chão, com a escada quebrada ao lado. Por um momento, Mateus ficou paralisado. Não recebia visitas há anos, principalmente de estranhos, e a presença daquela mulher era completamente fora do comum. Aproximou-se cautelosamente, iluminando o rosto dela. Apesar dos arranhões e da sujeira, podia ver que era jovem e bonita. Suas roupas, embora encharcadas e sujas, eram finas, indicando que não se tratava de uma andarilha qualquer. Tocou levemente seu pescoço, sentindo a pulsação. Estava viva, mas inconsciente. Uma parte dele, a que se tornara desconfiada e amarga, após tantas dores, sugeria chamar as autoridades. Afinal, ela poderia ser qualquer pessoa. Uma ladra, uma fugitiva. Mas algo nos traços delicados daquela mulher despertou em Mateus uma compaixão que julgava adormecida. Com cuidado, tomou-a nos braços. Ela era leve, e seu corpo, ainda que gelado pela chuva, transmitia uma fragilidade que o comoveu. Levou-a até a casa principal, entrando pelos fundos para não acordar Luísa. Dona Zélia, que ainda estava na cozinha preparando o pão para o dia seguinte, quase deixou cair a tigela de massa quando viu Mateus carregando uma desconhecida. Santo Deus, seu Mateus, quem é essa moça? Não sei, Zélia. Encontrei-a. Desmaiada no galpão. Parece que caiu da escada do mezanino. Mas o que ela fazia lá? Será que é perigosa? Olhe para ela, Zélia. Acha mesmo que alguém nesse estado oferece perigo? Vamos cuidar dela primeiro. Depois descobrimos quem é. Mateus levou Vitória para um dos quartos de hóspedes que permaneciam fechados há anos. Dona Zélia, mesmo relutante, ajudou a tirar as roupas molhadas da desconhecida e a vesti-la com uma camisola limpa. Limparam os ferimentos, principalmente um corte na testa, que sangrava bastante, e a cobriram com mantas quentes. Mateus ficou observando-a por um instante intrigado. Quem seria aquela mulher? O que a teria levado até sua propriedade tão distante da cidade? Seu instinto dizia que ela estava fugindo de algo, ou alguém. Seu Mateus não acha melhor chamarmos o Dr. Josias? Essa moça pode ter quebrado alguma coisa na queda. Se ela não melhorar até amanhã cedo, chamamos. Por enquanto, vamos deixá-la descansar. Quando saíram do quarto, não perceberam que, do corredor escuro, pequenos olhos curiosos observavam toda a cena. Luísa, acordada pelo movimento incomum na casa sempre silenciosa, espiava pela fresta da porta. A presença daquela estranha, em sua casa, nos braços de seu pai, despertou na menina um misto de curiosidade e ciúme que há muito não sentia. Na manhã seguinte, quando os primeiros raios de sol atravessaram as cortinas do quarto, Vitória abriu os olhos, desorientada. Olhou ao redor, sem reconhecer onde estava. O quarto era amplo, com móveis antigos, mas bem conservados. As paredes, pintadas de um amarelo suave, exibiam alguns quadros de paisagens rurais. Tentou levantar-se, mas uma dor aguda na cabeça a fez recuar. Foi então que a porta se abriu lentamente, e Mateus entrou, carregando uma bandeja com chá, pão e frutas frescas. O olhar que trocaram naquele primeiro momento consciente foi intenso e carregado de perguntas não formuladas. Vitória, instintivamente, puxou o lençol até o queixo, sentindo-se vulnerável. Mateus, por sua vez, sentiu algo estranho no peito, um aperto há muito esquecido. Era como se aquela desconhecida, com seus olhos castanhos assustados, tivesse despertado nele uma emoção que julgava enterrada junto com Júlia. Bom dia, disse Mateus, colocando a bandeja sobre a cômoda. Como está se sentindo? Vitória ajeitou-se na cama, ainda confusa com a situação. Onde estou? Quem é você? Meu nome é Mateus Ribeiro. Esta é a Fazenda Esperança.
Encontrei você desmaiada no galpão ontem à noite depois de uma queda. Trouxe você para casa para cuidar dos seus ferimentos. Vitória levou a mão à testa, sentindo o curativo. Fragmentos da noite anterior começaram a voltar. A fuga, a chuva, o galpão, a escada cedendo sob seus pés. Olhou para suas próprias mãos, agora limpas, e percebeu que estava vestindo uma camisola que não era sua. Minha mochila, disse subitamente alarmada. Onde está minha mochila? Está ali. Mateus apontou para um canto do quarto. Não, mexemos em nada além do necessário para cuidar de você. Dona Zélia, nossa governanta, ajudou a trocar suas roupas molhadas. Vitória relaxou um pouco, mas manteve a guarda alta. Nos últimos dias, aprendera da pior maneira que confiar nas pessoas podia ser perigoso. Mesmo assim, algo no olhar daquele homem transmitia uma segurança que ela não conseguia explicar. Obrigada, disse finalmente. Desculpe o transtorno. Eu não tinha a intenção de invadir sua propriedade. Não se preocupe com isso. Agora, coma alguma coisa, recupere suas forças. Depois conversamos. Quando Mateus saiu do quarto, Vitória levantou-se com cuidado e foi até a mochila. Confirmou que tudo estava lá. Os poucos pertences, documentos e o dinheiro que conseguira reunir antes de fugir. Sentiu-se aliviada, mas ainda inquieta. Não podia ficar ali. Aquele homem parecia bondoso, mas quanto tempo demoraria até que descobrisse quem ela era? Até que os jornais chegassem com seu rosto estampado nas manchetes? Depois de comer um pouco e se vestir com as roupas que encontrou limpas e dobradas ao pé da cama, Vitória decidiu que partiria assim que agradecesse pela hospitalidade. Saiu do quarto e encontrou-se em um corredor amplo, decorado com fotografias antigas da fazenda e da família. Em uma delas, Mateus sorria ao lado de uma mulher bonita, de cabelos castanhos, e uma menina pequena. Pareciam felizes. Seguindo o som de vozes, chegou até a cozinha. Era um espaço acolhedor, com uma grande mesa de madeira no centro, fogão a lenha e armários antigos. Mateus estava sentado tomando café, enquanto uma senhora de aparência maternal mexia em uma panela no fogão. Ao seu lado, uma menina de aproximadamente 8 anos olhava para Vitória com uma mistura de curiosidade e desconfiança. Ah, você levantou? Disse Mateus indicando uma cadeira. Venha, junte-se a nós. Esta é Dona Zélia, que cuida de mim e da Luísa desde sempre. E esta é minha filha, Luísa. Bom dia, respondeu Vitória, sentando-se timidamente. Eu sou... Hesitou. Seria prudente dizer seu verdadeiro nome? E, se eles a reconhecessem? Vitória, completou finalmente. Vitória Dantas. Que bom que está melhor, moça, disse Dona Zélia, colocando uma xícara de café na sua frente. Nos deu um susto ontem. Luísa continuava em silêncio, observando. A estranha com intensidade. Seus olhos, idênticos aos do pai, pareciam analisar cada movimento de Vitória. Eu realmente agradeço tudo o que fizeram por mim, disse Vitória, olhando para o café em sua xícara. Mas preciso continuar meu caminho. Já abusei demais da hospitalidade de vocês. E para onde vai? Perguntou Mateus. A pergunta a pegou desprevenida. Para onde iria realmente? Não tinha destino, nem planos concretos além de fugir e se esconder. Eu ainda não decidi, respondeu honestamente. Então não há pressa, disse Mateus com uma gentileza que a desconcertou. Além disso, o Dr. Josias virá examiná-la hoje. Teve uma concussão séria, precisa descansar. Vitória quis protestar, mas a dor na cabeça voltou como um lembrete de sua fragilidade atual. Talvez fosse sensato aceitar a oferta e recuperar as forças antes de seguir viagem. Só por mais um dia, então, concordou relutantemente. Após o café, Mateus levou Vitória para conhecer a propriedade. A Fazenda Esperança estendia-se por vários hectares, com plantações de café nas encostas suaves, pomares de frutas diversas e uma pequena criação de gado leiteiro. A casa principal, construída no final do século XIX pelos bisavós de Mateus, preservava a arquitetura original das fazendas cafeeiras, com amplas varandas, teto alto e madeiras nobres. Minha família está nesta terra há 5 gerações,
explicou Mateus enquanto caminhavam pelos jardins. Já foi uma das maiores produtoras de café da região, mas os tempos mudaram. Agora mantemos uma produção menor, mais focada em qualidade que quantidade. É um lugar lindo, observou Vitória, respirando o ar puro da manhã. Tão diferente da cidade. Já viveu sempre na cidade? Sim, em São Paulo, nasci e cresci lá. Vitória parou diante de um pé de jabuticaba carregado de frutas. Costumava visitar meus avós no interior quando criança, mas isso foi há muito tempo. Mateus notou a sombra que passou pelo rosto dela ao mencionar o passado. Havia mistérios naquela mulher, dores que ele reconhecia bem. Decidiu não pressionar. Pode colher algumas, se quiser, disse, indicando as jabuticabas. Luísa adora. Talvez isso ajude a quebrar o gelo com ela. Ela não fala muito, não é? Não desde que perdemos a mãe dela. Júlia. Mateus fez uma pausa, como se o próprio nome da esposa ainda causasse dor. Ela sofreu um acidente. Há 5 anos. Luísa tinha apenas 3 na época. Foi difícil para todos nós. Sinto muito, disse Vitória, genuinamente comovida. A vida segue, não é? Temos que seguir com ela, por mais que às vezes pareça impossível. Algo na forma como ele disse, aquilo ressoou profundamente em Vitória. Eram 2 pessoas quebradas pelo destino, tentando reconstruir os cacos de suas vidas. À tarde, o doutor Josias, um senhor de cabelos brancos e modos gentis, veio examinar Vitória. Diagnosticou uma concussão leve e recomendou repouso por pelo menos uma semana. A notícia caiu como uma bomba sobre Vitória. Uma semana? Era tempo demais para ficar no mesmo lugar, exposta. Mas quando tentou protestar, tanto o médico quanto Mateus foram irredutíveis. Não é negociável, disse Mateus após o médico partir. Você precisa se recuperar completamente antes de viajar. Além disso, acrescentou, com um sorriso discreto, acho que Dona Zélia já se afeiçoou a você. Ela anda reclamando que esta casa precisa de mais presença feminina. Durante os dias que se seguiram, Vitória foi gradualmente se integrando à rotina da fazenda. Ainda mantinha certa distância emocional, consciente de que sua estadia era temporária, mas não podia evitar sentir-se atraída pela paz daquele lugar e pela simplicidade da vida ali. Ajudava Dona Zélia na cozinha, aprendendo receitas tradicionais mineiras. Conheceu os funcionários da fazenda, homens e mulheres simples que trabalhavam a terra com devoção. E lentamente, com paciência e pequenos gestos, começou a se aproximar de Luísa. A menina, inicialmente arredia, começou a acompanhar Vitória em suas tarefas diárias, primeiro observando de longe, depois participando timidamente. Foi durante uma tarde de chuva, enquanto ensinava Luísa a fazer biscoitos de canela, que Vitória ouviu pela primeira vez a voz da menina. Você vai embora. Como a mamãe? A pergunta feita em voz baixa enquanto cortavam a massa em formato de estrelas pegou Vitória desprevenida. Sentiu um nó na garganta ao perceber a profundidade da dor daquela criança. Sua mãe não quis ir embora, Luísa. Às vezes, coisas tristes acontecem que não podemos controlar. Mas você vai embora porque quer, não é? Vitória olhou para aqueles olhos infantis, tão cheios de medo do abandono, e sentiu seu coração apertar. Como explicar que precisava partir não por vontade própria, mas por necessidade? Como dizer que seu passado a perseguia e que ficar poderia trazer perigo àquela família que tão generosamente a acolhera? Eu não sei o que vai acontecer, Luísa, mas enquanto estiver aqui, prometo que estarei sempre ao seu lado. Foi uma promessa cautelosa, a única que podia fazer honestamente. Luísa pareceu aceitar, voltando sua atenção para os biscoitos. Mas algo havia mudado entre elas. Uma ponte começava a se formar sobre o abismo da desconfiança. Naquela noite, depois que Luísa foi dormir, Vitória ficou na varanda contemplando o céu estrelado. Era uma visão que a cidade grande, com suas luzes e poluição, nunca permitira apreciar plenamente. Mateus juntou-se a ela, trazendo 2 xícaras de chá. Luísa falou com você hoje, disse ele, não como uma pergunta, mas uma constatação. Como? Sabe? A vi sorrindo enquanto comia os biscoitos.
Faz muito tempo que não a vejo sorrir assim. Ficaram em silêncio por um momento, apenas apreciando a paz da noite rural. Você nunca me contou o que a trouxe até aqui, Vitória. De que está fugindo? A pergunta direta a assustou. Virou-se para ele, pronta para negar, para inventar uma história qualquer. Mas, ao encontrar aqueles olhos sinceros, algo dentro dela vacilou. Estava cansada de mentir, de se esconder. Talvez, apenas por uma noite, pudesse permitir-se o luxo da verdade. Vitória contemplou a xícara de chá em suas mãos, o vapor subindo em espirais suaves na noite fresca. A pergunta de Mateus pairava entre eles, pesada como nuvens de tempestade. Contar a verdade seria um alívio ou apenas criaria mais problemas? Acusações falsas, disse finalmente, escolhendo suas palavras com cuidado. Trabalhava em uma grande construtora em São Paulo. Era diretora financeira. O filho do dono, ele desviou dinheiro e manipulou documentos para colocar a culpa em mim. Mateus ouviu em silêncio, seu rosto iluminado apenas pela luz suave que vinha da sala. Não demonstrava julgamento, apenas atenção genuína. Não. Consegui provar minha inocência. As evidências foram fabricadas com perfeição. Perdi tudo. Meu emprego, minha reputação, meus amigos. Até minha família começou a duvidar de mim. Vitória respirou fundo, sentindo o peso das últimas semanas. Então fugi. Não tinha para onde ir. Só sabia que precisava desaparecer por um tempo. E pretende provar sua inocência? Como? Ricardo Montenegro tem dinheiro, poder, conexões. Eu não tenho nada. Mateus ficou em silêncio por alguns instantes, como se ponderasse as palavras dela. Acredito em você, disse simplesmente. 3 palavras, apenas 3 palavras que Vitória não ouvia há tanto tempo que quase havia esquecido como era ser acreditada. Sentiu os olhos arderem com lágrimas contidas. Nem me conhece, sussurrou. Conheço o suficiente. Vi como trata Luísa, como ajuda a Dona Zélia, como se preocupa em não ser um fardo. Pessoas desonestas não agem assim. Vitória não conseguiu conter as lágrimas. Chorou silenciosamente, liberando parte da tensão que carregava. Mateus não se moveu para confortá-la fisicamente, dando-lhe o espaço que precisava, mas sua presença era, por si só, um conforto. Agora entendo por que está sempre olhando por cima do ombro, comentou ele quando ela se acalmou. Mas aqui está segura, Vitória. Ninguém vai encontrá-la na Fazenda Esperança. Daquele dia em diante, algo mudou na dinâmica entre eles. Havia uma confiança mútua, um entendimento silencioso. Vitória começou a se permitir pequenos momentos de felicidade, como se testasse as águas de uma nova vida. Aos poucos, foi conhecendo mais sobre Mateus. Seu amor pela terra, sua dedicação à filha, sua paixão por livros de história. Descobriu que ele estudara agronomia na capital, mas voltara para a fazenda após a partida de Júlia, buscando um ambiente mais saudável para criar Luísa. Com o passar dos dias, a presença de Vitória foi transformando sutilmente a atmosfera da fazenda. A casa, antes silenciosa e sombria, começou a ganhar vida. Ela trouxe música de volta, colocando para tocar os velhos discos de vinil que encontrou guardados. Replantou o jardim dos fundos com ervas aromáticas e flores coloridas. Organizou os livros da biblioteca que estavam abandonados. Pequenas mudanças que não passaram despercebidas por ninguém, especialmente por Mateus. Numa tarde ensolarada, enquanto Vitória ajudava Luísa com a lição de casa na varanda, Mateus as observava discretamente da porta. Ver sua filha interagindo, fazendo perguntas, até mesmo rindo ocasionalmente, era como testemunhar um milagre. Desde que Júlia partira, Luísa havia se fechado em uma concha, como se temesse que qualquer demonstração de alegria fosse uma traição à memória da mãe. «Vitória, olhe!» exclamou Luísa, mostrando uma borboleta azul que pousara em seu caderno. «É uma morfo, uma das borboletas mais bonitas do Brasil», explicou Vitória. «Dizem que quando uma borboleta azul pousa perto de você, é sinal de boa sorte». «Verdade?» Os olhos da menina brilhavam. Minha avó sempre dizia isso. E a avó dela antes dela, deve ser verdade, não acha? Luísa sorriu, um sorriso genuíno que iluminou seu rostinho geralmente sério. Naquele momento,
Mateus soube que algo irreversível estava acontecendo. Vitória não era mais apenas uma hóspede temporária. Ela estava se tornando parte essencial daquele pequeno núcleo familiar. Na manhã seguinte, quando Mateus foi até a cidade buscar insumos para a fazenda, passou na agência dos Correios para verificar correspondências. Entre faturas e revistas agrícolas, havia um jornal de São Paulo que o proprietário da agência, seu Januário, sempre separava para ele. Chegou com 3 dias de atraso, mas achei que gostaria de ver as notícias da capital, disse o idoso, ajustando os óculos no nariz. Obrigado, seu Januário. Como está a pressão? Controlada, graças a Deus e aquele chá que Dona Zélia me recomendou. Mateus guardou o jornal sem dar muita importância. Só o abriu quando parou para almoçar, em uma pequena lanchonete. E foi então que seu coração quase parou. Na terceira página, uma notícia pequena, mas com uma foto que reconheceria em qualquer lugar. Polícia continua buscas por executiva acusada de fraude. A foto mostrava Vitória, com cabelos mais curtos e arrumados, mas inconfundivelmente ela. O texto mencionava que Vitória Dantas, ex-diretora financeira da construtora Alvorada, havia desaparecido após ser acusada de desviar milhões em um esquema fraudulento. As autoridades suspeitavam que ela tivesse fugido do país com o dinheiro. Mateus releu a notícia 3 vezes, tentando conciliar a imagem da mulher descrita ali, uma criminosa em fuga, com a Vitória que conhecera nas últimas semanas. Gentil, trabalhadora, honesta. Sua mente voltou à conversa que tiveram na varanda. Ela havia contado a verdade, mas será que contara tudo? Ao retornar à fazenda, encontrou Vitória e Luísa no pomar, colhendo laranjas. A menina corria entre as árvores, mais animada do que a vira em anos, enquanto Vitória segurava uma cesta já quase cheia de frutas. O sol da tarde criava um halo dourado ao redor delas, como uma pintura pastoral perfeita. Pai, olhe quantas laranjas colhemos. Vitória vai fazer suco fresco para o jantar. Que bom, filha, respondeu automaticamente, seus olhos fixos em Vitória. Ela notou imediatamente que algo estava errado. Luísa, por que não leva algumas dessas laranjas para Dona Zélia? Diga que já estamos indo. Quando a menina se afastou, Vitória se aproximou de Mateus preocupada. Aconteceu alguma coisa? Ele tirou o jornal dobrado do bolso e o entregou a ela, aberto na página com a notícia. Vitória empalideceu instantaneamente, seus dedos apertando o papel com tanta força que quase o rasgaram. Mateus, Você me contou que foi acusada injustamente. Não mencionou que a polícia está atrás de você. Eu não sabia. Seus olhos se encheram de lágrimas. Juro que não sabia que tinham envolvido a polícia. Achei que seria apenas um escândalo interno, que me demitiriam, destruiriam minha reputação, mas não isso. E o dinheiro? A matéria diz que você fugiu com milhões. É mentira. Não levei um centavo que não fosse meu. Só o que tinha na minha conta, minhas economias. Você pode verificar minha mochila, não há nada lá além de algumas roupas e pouco dinheiro. Mateus observou o desespero genuíno nos olhos dela. Parte dele queria acreditar cegamente, mas outra parte, a que havia se tornado cautelosa após tantas desilusões, exigia mais. Se o que diz é verdade, por que não se entrega e prova sua inocência? Com quais provas? Ricardo destruiu tudo que poderia me inocentar. É minha palavra contra a dele, filho do dono da empresa, com os melhores advogados que o dinheiro pode comprar. O silêncio que se seguiu foi tenso, carregado de dúvidas não expressas. Finalmente, Mateus dobrou o jornal e o guardou novamente. Não vou entregá-la se é isso que teme. Ainda acredito em você, Vitória, mas preciso proteger Luísa. Se a polícia vier até aqui... Eu entendo. Vou embora hoje mesmo. Não. A veemência em sua própria voz o surpreendeu. Quero dizer, não precisa ser agora. Esta região é isolada. Raramente recebemos visitas de fora. Podemos pensar em algo. O alívio no rosto de Vitória foi evidente, mas ainda havia apreensão em seus olhos. Por que está fazendo isso por mim, Mateus? Ele mesmo não tinha certeza da resposta. Era apenas compaixão ou havia algo mais, sentimentos que não ousava nomear, crescendo silenciosamente a cada dia? Todos merecem uma segunda chance,
respondeu simplesmente. Nos dias que se seguiram, a sombra daquela notícia pairou sobre eles, mas não impediu que a vida continuasse seu curso na Fazenda Esperança. Vitória, agora mais consciente da seriedade de sua situação, tornou-se ainda mais cautelosa. Evitava ir à cidade, usava chapéus e lenços quando precisava sair da propriedade, mudou o visual cortando os cabelos ainda mais curtos. Mas, paradoxalmente, enquanto se escondia do mundo exterior, abria-se cada vez mais para Mateus e Luísa. As noites na varanda tornaram-se um ritual silencioso entre ela e Mateus. Conversavam sobre livros, sonhos antigos, pequenas alegrias do cotidiano. Ele lhe contou sobre sua infância na fazenda, as tradições familiares, os desafios de manter vivo um negócio que parecia cada vez mais anacrônico no mundo moderno. Ela compartilhou histórias de sua vida em São Paulo, seus estudos, suas lutas como mulher em um ambiente corporativo dominado por homens. Em uma dessas noites, quando uma chuva suave caía sobre os cafezais, embalando a conversa com seu tamborilar ritmado no telhado, Mateus perguntou: "Nunca se casou? Ou teve alguém especial?" Vitória sorriu melancolicamente, mexendo o chá com a colher. "Houve alguém há muito tempo. Éramos jovens, ainda na faculdade. Eu o amava profundamente. Mas nossas carreiras seguiram caminhos diferentes. Ele foi trabalhar no exterior, eu fiquei. Prometemos esperar, manter o relacionamento à distância, mas a vida aconteceu. Ele conheceu outra pessoa? Não. Fui eu quem desistiu. Mergulhei no trabalho, na ambição de crescer profissionalmente. As ligações foram ficando mais raras, as visitas mais curtas. Um dia, percebi que estávamos apenas prolongando algo que já havia acabado. Foi uma decisão mútua, sem mágoas. Mas desde então nunca mais me permiti envolver tão profundamente. E agora? Depois de tudo o que aconteceu, ainda pensa em voltar para aquela vida? A pergunta pegou Vitória desprevenida. Até poucas semanas atrás, sua resposta teria sido um sim imediato. Toda sua identidade estava atrelada à sua carreira, suas conquistas profissionais. Mas agora, após experimentar um outro ritmo de vida, outras formas de realização, não. Sei, respondeu honestamente. Parte de mim ainda quer limpar meu nome, recuperar o que me foi tirado injustamente. Mas outra parte? Deixou a frase inacabada, olhando para os campos que se estendiam além da varanda. Agora envolvidos pela penumbra da noite, Mateus seguiu seu olhar, como se também contemplasse possibilidades não ditas. A vida na Fazenda Esperança havia estabelecido uma rotina reconfortante para Vitória. As manhãs começavam cedo, com o canto dos pássaros e o aroma de café, fresco preparado por Dona Zélia. Após o café da manhã com Mateus e Luísa, dedicava-se às tarefas que voluntariamente assumira: ajudar na horta, organizar a contabilidade da fazenda, área em que sua experiência profissional se mostrava valiosa, e auxiliar Luísa com os estudos. As tardes geralmente eram reservadas para atividades com a menina, que se tornava mais falante e expansiva a cada dia. Juntas exploravam os cantos da propriedade, inventavam brincadeiras, liam histórias sob a sombra generosa das mangueiras. Para a Vitória, que nunca tivera filhos e sempre priorizara a carreira, aquela convivência revelava uma faceta maternal que desconhecia em si mesma. Em uma tarde particularmente quente, Vitória decidiu levar Luísa até o riacho que cortava a propriedade. Era um lugar encantador, com águas cristalinas correndo sobre pedras lisas, cercado por árvores frondosas que formavam uma catedral natural de sombra e frescor. Sentadas à beira d'água, com os pés mergulhados na correnteza, suave conversavam sobre coisas simples, quando Luísa fez uma pergunta inesperada. "Vitória, você gosta do meu pai?" A pergunta, feita com a desconcertante franqueza infantil, pegou Vitória desprevenida. Sentiu o rosto aquecer, e não era pelo calor do dia. "Claro que gosto. Seu pai é um homem muito bom, que me ajudou quando mais precisei." Não assim, insistiu Luísa com a sabedoria que às vezes só as crianças possuem. "Gosta dele como a mamãe gostava? Daquele jeito especial?" Vitória observou o reflexo de ambas na água, ondulando suavemente.
Como explicar para uma criança sentimentos que ela mesma ainda tentava decifrar? Sim, havia algo crescendo dentro dela, algo que ia além da gratidão ou da amizade. Mateus, com sua gentileza firme, sua integridade, sua devoção à filha e à terra, despertara nela emoções que julgava adormecidas. Mas havia tantos impedimentos, tantas complicações. É complicado, Luísa, respondeu finalmente. Adultos, às vezes, têm dificuldade para entender os próprios sentimentos. Mas não é difícil. Ou você gosta ou não gosta. Vitória. Sorriu diante daquela simplicidade. Talvez você tenha razão. E sim, eu gosto do seu pai, daquele jeito especial. Mas não conte a ele. É nosso segredo, ok? Luísa sorriu, um sorriso luminoso que iluminou todo o seu rosto infantil. Ele também gosta de você. Vejo como ele olha quando você não está vendo. Aquela conversa, aparentemente inocente, plantou uma semente de inquietação em Vitória. Começou a notar pequenos detalhes que antes ignorava. Como Mateus parecia sempre encontrar razões para estar por perto, como seus olhos se demoravam nela quando achava que não estava sendo observado, como suas mãos ocasionalmente se tocavam, por acidente, durante as tarefas compartilhadas. Da parte dela, Vitória se esforçava para manter uma distância emocional prudente. Sua situação era precária, estava escondida, foragida. Que futuro poderia oferecer a Mateus e Luísa? Mesmo que conseguisse limpar seu nome algum dia, seriam mundos demasiado diferentes. Ela, uma executiva urbana. Ele, um fazendeiro arraigado às tradições rurais. Mas o coração tem suas próprias razões, que a razão desconhece. E apesar de todas as barreiras lógicas, os sentimentos cresciam, alimentados pela convivência diária, pelas conversas, na varanda, pelos pequenos gestos de cuidado mútuo. Foi durante a tradicional festa junina da comunidade que algo mudou decisivamente. A fazenda vizinha dos Pereiras sediava a celebração que reunia famílias de toda a região. Inicialmente, Vitória relutou em participar, temendo ser reconhecida. Mas Luísa implorou tanto, e a ideia de ficar sozinha na fazenda, enquanto todos se divertiam, parecia tão desoladora que acabou cedendo. Com os cabelos agora curtos, usando um vestido simples emprestado por Dona Zélia e um chapéu de palha que sombreava parcialmente seu rosto, convenceu-se de que o risco era mínimo. A festa era exatamente como as que frequentara na infância. Bandeirinhas coloridas, fogueira crepitante, barracas de comidas típicas e jogos, música tradicional tocada por violeiros locais. Luísa, vestida a caráter, corria feliz entre as barracas, experimentando todas as guloseimas. Vitória a observava de longe, sentindo uma pontada de melancolia, ao pensar que logo teria que deixar tudo aquilo para trás. Uma moeda pelos seus pensamentos, disse Mateus, aproximando-se com 2 copos de quentão. Estava particularmente bonito naquela noite, usando uma camisa xadrez e calças jeans que realçavam sua figura masculina. O cheiro familiar de sua colônia, misturado aos aromas da festa, causou um frio na barriga de Vitória. Estava pensando em como Luísa parece feliz, respondeu aceitando a bebida quente e aromática. Graças a você, disse ele, sentando-se ao seu lado no banco rústico. Desde que chegou, trouxe vida de volta para nós dois. O comentário, feito com simplicidade, mas carregado de significado, pairou entre eles como uma promessa não dita. Vitória sentiu o coração acelerar. Vocês também trouxeram vida de volta para mim, Mateus. Não sei o que teria sido de mim se não tivesse encontrado a Fazenda Esperança. Talvez tenha sido o destino, sugeriu ele, seus olhos refletindo as chamas da fogueira. Algumas pessoas entram em nossas vidas por acaso e acabam sendo exatamente o que precisávamos sem saber. Ficaram em silêncio, observando os casais que dançavam animadamente a quadrilha ao redor da fogueira. A música, alegre e nostálgica ao mesmo tempo, envolvia a noite em uma atmosfera quase mágica. Quer dançar? Convidou Mateus, estendendo a mão. Não sei se é uma boa ideia, hesitou Vitória. E se alguém me reconhecer? Ninguém aqui lê jornais da capital. E mesmo que lessem,
Estão todos ocupados demais se divertindo para notar qualquer semelhança com uma foto pequena em uma notícia antiga. O argumento era razoável, e o desejo de aceitar aquela mão estendida era maior que a prudência. Vitória deixou-se conduzir até a área onde outros casais dançavam. Mateus a guiava com segurança, suas mãos firmes na cintura dela, conduzindo-a pelos passos tradicionais que ela lembrava vagamente da infância. Riram quando ela errou a sequência, aproximaram-se quando a música ficou mais lenta. Era como se o mundo ao redor tivesse desaparecido, restando apenas os dois conectados pelo ritmo, pelo toque, pelo olhar. Você dança bem para um fazendeiro, brincou ela. E você aprende rápido para uma executiva da cidade grande, respondeu ele, fazendo-a girar. Quando a música terminou, permaneceram por um momento parados no meio do terreiro, ainda próximos, ainda conectados por algo maior que a dança. Mateus olhou para ela com intensidade, como se quisesse memorizar cada detalhe de seu rosto, lentamente, inclinando-se para a frente, seus lábios quase se tocando. Pai, Vitória, venham ver a quadrilha das crianças. Luísa apareceu entre eles, quebrando o momento, puxando-os pela mão em direção a outro canto da festa, onde as crianças se organizavam para uma apresentação. Trocaram um olhar cúmplice, entre desapontados e divertidos com a interrupção. Restante da noite transcorreu em uma atmosfera de expectativa contida. Algo havia mudado, uma linha invisível fora cruzada e ambos sabiam disso. No caminho de volta para a fazenda, com Luísa adormecida no banco traseiro da caminhonete, o silêncio entre eles era eloquente, cheio de possibilidades não exploradas. Quando chegaram, Mateus carregou Luísa adormecida até seu quarto. Vitória seguiu para a varanda, seu lugar favorito da casa. A noite estava excepcionalmente estrelada, o ar perfumado com o cheiro de terra molhada pelo sereno. Poucos minutos depois, Mateus juntou-se a ela, trazendo 2 xícaras de café. Já sinto falta do quentão, brincou ela, aceitando a bebida quente. Temos canela e cravo na despensa se quiser improvisar, respondeu ele, sentando-se próximo, mais próximo que o habitual. Mateus, começou Vitória, sentindo que precisavam abordar o que quase acontecera na festa. Sobre hoje? Não precisamos falar sobre isso se não quiser, interrompeu ele gentilmente. Sei que sua situação é complicada, que tem muitas preocupações. Não quero adicionar mais uma. Não é isso, disse ela, colocando a xícara sobre a mesa. É que tenho medo. Medo do que sinto por você. Medo do que pode acontecer. Não posso oferecer estabilidade nem garantias. Meu futuro é incerto demais. O futuro é sempre incerto, Vitória. Aprendi isso da maneira mais difícil quando perdi Júlia. Planejávamos uma vida inteira juntos e, num instante, tudo mudou. Ela sentiu o peso daquelas palavras, a dor ainda presente mesmo após tantos anos. Não posso prometer que ficarei para sempre, disse com lágrimas nos olhos, mas posso prometer que, enquanto estiver aqui, cada momento será verdadeiro. Mateus. Tocou seu rosto suavemente, enxugando uma lágrima solitária com o polegar. É tudo o que peço. O agora. E então, finalmente, sem interrupções ou hesitações, seus lábios se encontraram em um beijo suave, delicado, cheio de promessas e incertezas. Foi como voltar para casa depois de uma longa jornada, como encontrar um oásis após atravessar um deserto. Vitória sentiu-se derreter naquele toque, seus medos momentaneamente silenciados pela força daquele sentimento novo e antigo ao mesmo tempo. Quando se separaram, permaneceram com as testas unidas, respirando o mesmo ar, absorvendo a realidade daquele momento. Estou com medo, Mateus, confessou em um sussurro. Medo de que isso seja apenas um sonho, uma pausa antes que a realidade me alcance novamente. Então vamos aproveitar cada instante desse sonho, respondeu ele, envolvendo-a em seus braços. O amanhã cuidará de si mesmo. Naquela noite, sob o céu estrelado do interior paulista, Vitória permitiu-se acreditar que talvez, apenas talvez, houvesse um futuro possível além da fuga e do medo. Um futuro onde seu coração, por tanto tempo dedicado apenas ao trabalho e à ambição,
pudesse finalmente encontrar paz nos braços daquele homem e no amor daquela pequena família que o destino colocara em seu caminho. As semanas que se seguiram foram as mais felizes que Vitória experimentara em muito tempo. O relacionamento com Mateus florescia naturalmente, como se suas almas tivessem reconhecido uma a outra após uma longa espera. Não havia pressa, nem cobranças, apenas o prazer da descoberta mútua. Passeios ao pôr do sol pelos cafezais, conversas que se estendiam madrugada adentro, momentos de silêncio compartilhado que diziam mais que 1000 palavras. Luísa, longe de se sentir excluída, parecia florescer junto com aquele novo arranjo familiar. A menina, que antes raramente sorria, agora enchia a casa com sua risada cristalina. Chamava Vitória de tia, mas o carinho em sua voz sugeria um vínculo muito mais profundo. Juntas, criaram um jardim de flores ao lado da casa, um espaço colorido e vibrante que simbolizava o renascimento que todos experimentavam. Vitória ainda se preocupava com seu passado, ainda verificava nervosamente cada carro desconhecido que passava pela estrada principal, ainda evitava aparecer em fotografias durante eventos comunitários, mas a constante ansiedade que a acompanhara desde a fuga de São Paulo começava lentamente a diminuir, substituída por uma esperança cautelosa no futuro. Em uma tarde de domingo, após um almoço especial preparado por Dona Zélia para comemorar a primeira colheita bem-sucedida do ano, Mateus convidou Vitória para um passeio a cavalo. Era uma atividade que ele adorava e que há muito não praticava. Luísa ficaria com Dona Zélia, preparando doces para a sobremesa. Não sei se é uma boa ideia, hesitou Vitória. Nunca andei a cavalo. Então está na hora de aprender, sorriu ele, pegando sua mão. Prometo que vamos devagar. Quero mostrar um lugar especial. A fazenda contava com 4 cavalos, todos bem tratados e de temperamento dócil. Mateus escolheu para Vitória uma égua mansa chamada Serena, de pelagem clara e olhos gentis. Após uma breve explicação sobre como montar e segurar as rédeas, partiram em direção às colinas que margeavam a propriedade. O dia estava perfeito. Céu azul salpicado de nuvens brancas, temperatura amena, uma brisa suave que trazia o perfume das flores silvestres. Cavalgaram lentamente, com Mateus sempre atento às reações de Vitória, orientando-a quando necessário. Ela, inicialmente tensa, logo começou a relaxar e a apreciar o ritmo cadenciado do animal, a sensação de liberdade que a cavalgada proporcionava. Após cerca de meia hora, chegaram ao topo de uma colina de onde se avistava toda a extensão da Fazenda Esperança e das propriedades vizinhas. Era uma vista de tirar o fôlego. Campos verdejantes, o rio serpenteando ao longe, a casa principal da fazenda com seu telhado vermelho destacando-se na paisagem. É lindo, murmurou Vitória, desmontando com a ajuda de Mateus. Este é meu lugar favorito em toda a propriedade, disse ele, estendendo uma manta sobre a grama e convidando-a a sentar-se. Venho aqui sempre que preciso pensar, tomar decisões importantes ou simplesmente encontrar paz. Sentaram-se lado a lado, em silêncio por alguns minutos, apenas absorvendo a magnitude daquela visão. Mateus pegou a mão de Vitória entre as suas, acariciando-a suavemente. Vitória, estes últimos meses com você foram reveladores. Depois que Júlia partiu, achei que jamais voltaria a sentir o que estou sentindo agora. Ela virou-se para encará-lo, seu coração acelerando ao perceber a seriedade em seu olhar. Mateus, por favor, deixe-me terminar, pediu ele gentilmente. Sei que sua situação é complicada, que há questões do seu passado ainda não resolvidas. Mas quero que saiba que, não importa o que aconteça, estarei ao seu lado. Não estou pedindo promessas ou garantias. Só quero que saiba que esta fazenda, esta vida que construímos juntos, pode ser seu lar permanente, se assim desejar. Vitória sentiu lágrimas brotarem em seus olhos. Era tudo o que secretamente desejava ouvir, e ao mesmo tempo seu maior medo. Como poderia aceitar tal oferta quando seu futuro era tão incerto? E Luísa? Perguntou, sua voz quase um sussurro.
Já perdeu a mãe uma vez. E se eu tiver que partir subitamente, não suportaria machucá-la. Luísa te ama, Vitória. Mais do que isso, ela confia em você, algo que não fazia com ninguém desde que perdemos Júlia. Seja qual for o futuro, acredito que é melhor para ela ter conhecido o amor que você trouxe mesmo com todos os riscos. Vitória apoiou a cabeça no ombro de Mateus, permitindo-se por um momento sonhar com a possibilidade de um futuro ali, naquele pedaço de paraíso. Imaginou-se envelhecendo naquela fazenda, vendo Luísa crescer, talvez tendo outros filhos, construindo uma vida plena longe do caos da cidade grande. Eu te amo, Mateus, disse finalmente, palavras que havia guardado dentro de si por semanas. E amo Luísa como se fosse minha própria filha. Mais que tudo, quero que este sonho seja real, que possamos construir algo duradouro juntos. Então construiremos, respondeu ele beijando-a suavemente. Permaneceram ali até o pôr do sol, fazendo planos, compartilhando sonhos, construindo castelos no ar que, naquele momento mágico, pareciam perfeitamente alcançáveis. O céu se tingia de laranja e rosa quando decidiram retornar à fazenda, os corações leves como há muito não sentiam. Mas o destino, tantas vezes implacável, tinha outros planos. Ao se aproximarem da casa principal, perceberam imediatamente que algo estava errado. Um carro desconhecido, um modelo luxuoso com placas de São Paulo, estava estacionado no pátio. Dona Zélia os aguardava na varanda com expressão preocupada. Graças a Deus vocês chegaram, disse a governanta assim, que os avistou. Tem um homem procurando por você, seu Mateus. Diz que é importante. Quem é? Perguntou Mateus, ajudando Vitória a desmontar, sentindo a tensão que imediatamente tomou conta do corpo dela. Não disse o nome, só que vem de São Paulo. E precisa falar urgentemente com o dono da fazenda. Está na sala há quase 1 hora, bebendo o café que ofereci. Vitória empalideceu. Mateus, eu não posso entrar se for alguém me procurando. Fique aqui fora com os cavalos, decidiu ele apertando sua mão reconfortantemente. Vou ver o que esse homem quer. Provavelmente não tem nada a ver com você. Mas ambos sabiam que a coincidência era demasiado grande para ser ignorada. Alguém de São Paulo chegando sem aviso, justo quando o relacionamento deles atingia um novo patamar, o medo que Vitória tanto tentara afastar voltou com força total, congelando-a por dentro. Mateus entrou na casa, tentando manter a calma. Na sala de estar, um homem de meia idade, vestindo terno caro e com aparência de executivo, aguardava pacientemente. Ao ver Mateus, levantou-se, estendendo a mão. Senhor Ribeiro, meu nome é Carlos Eduardo Mendes, advogado da construtora Alvorada. O coração de Mateus falhou uma batida. Então estava realmente relacionado à Vitória. Em que posso ajudá-lo, Sr. Mendes? Estou procurando por Vitória Dantas, ex-diretora financeira da construtora. Temos informações de que ela pode estar nesta região. E por que estaria em minha fazenda? O advogado sorriu, um sorriso que não alcançava seus olhos frios. Não disse que estaria especificamente aqui. Estou visitando todas as propriedades da região. São Paulo não é tão longe, e nossos investigadores seguiram pistas que levam a esta área. Mateus manteve a expressão neutra. Anos de negociações com compradores de café o haviam treinado bem para não demonstrar emoções em situações tensas. Receio não poder ajudá-lo. Não conheço nenhuma Vitória Dantas. O advogado retirou uma fotografia do bolso interno do paletó, estendendo-a para Mateus. Era Vitória com os cabelos mais longos e roupas elegantes em algum evento corporativo. Tem certeza? É uma mulher bastante marcante, difícil de esquecer. Tenho certeza absoluta, respondeu Mateus, devolvendo a foto com expressão desinteressada. Vivo nesta fazenda com minha filha e poucos funcionários. Raramente recebemos visitantes. Carlos Eduardo não parecia convencido. Retirou um cartão de visitas do bolso, colocando-o sobre a mesa de centro. Se por acaso encontrar esta mulher ou souber de seu paradeiro, por favor, entre em contato. Há uma recompensa substancial para informações que levem até ela. Recompensa? Achei que fosse apenas uma questão legal da empresa. E é.
Mas a senhorita Dantas fugiu levando informações confidenciais que podem comprometer seriamente a construtora. É uma questão de segurança corporativa. Mateus sentiu a raiva crescendo. Dentro de si, aquele homem estava mentindo descaradamente, tentando pintar Vitória como uma criminosa perigosa, quando na verdade era ela a vítima em toda aquela história. Como disse, não posso ajudá-lo. E agora, se me der licença, tenho muito trabalho a fazer. O advogado fez menção de dizer algo mais, mas pareceu mudar de ideia. Com um aceno de cabeça, dirigiu-se à porta, não sem antes lançar um olhar avaliativo ao redor, como se procurasse pistas da presença de Vitória. Obrigado pelo café, Sr. Ribeiro. Estarei hospedado na pousada da cidade pelos próximos dias, caso se lembre de algo. Mateus o acompanhou até o carro, observando enquanto ele partia pela estrada de terra que levava à saída da fazenda. Apenas quando o veículo desapareceu na curva, permitiu-se respirar aliviado e procurar por Vitória. Encontrou-a, no estábulo, tremendo incontrolavelmente enquanto acariciava Serena. Seu rosto estava pálido como papel, os olhos arregalados de pânico. Ele foi embora, disse Mateus abraçando-a fortemente. Era um advogado da construtora. Está procurando por você, mas disse que não a conhecia. Eles me encontraram, Mateus, sussurrou ela, a voz embargada pelo medo. Como? Como me acharam aqui? Não acho que saibam com certeza. Ele disse que está visitando todas as propriedades da região, seguindo pistas. Pode ser apenas uma busca aleatória. Mas Vitória não se convenceu. O pânico que sentira nos primeiros dias de fuga voltou com força total, sufocando-a. Tenho que ir embora, agora. Se ficar, colocarei você e Luísa em perigo. Não seja absurda. Você não fez nada de errado, não há razão para fugir novamente. Você não entende, Mateus. Ela se afastou, seus olhos revelando um desespero profundo. Ricardo Montenegro não está apenas tentando me incriminar por fraude. Ele teme que eu tenha provas contra ele, que eu possa expor seus esquemas. Enquanto eu estiver desaparecida, sou uma ameaça. Ele fará qualquer coisa para me encontrar. Então lutamos, Vitória. Juntos. Contratamos advogados, buscamos provas, limpamos seu nome. Com qual dinheiro? Contra o poder econômico da família Montenegro? Seria uma batalha perdida antes mesmo de começar. A noite caiu sobre a Fazenda Esperança como um manto pesado e sufocante. Dentro da casa principal, o silêncio era quebrado, apenas pelo tic-tac do relógio antigo da sala e pelo ocasional suspiro de Dona Zélia, que preparava um chá calmante na cozinha. Luísa já estava na cama, alheia à tempestade emocional que se desenrolava entre os adultos. Vitória caminhava, de um lado para outro na biblioteca, seus passos nervosos marcando o assoalho de madeira. Mateus observava-a da poltrona, tentando encontrar palavras que pudessem acalmar aquele turbilhão. Preciso partir ainda esta noite, decidiu ela finalmente, parando diante da janela que dava para o jardim. Quanto mais tempo ficar, maior o risco para todos vocês. E para onde vai? Com que dinheiro? Que tipo de vida terá sempre fugindo, sempre olhando por cima do ombro? Vitória não tinha respostas para essas perguntas. Sabia apenas que não suportaria ver Mateus e Luísa envolvidos nas consequências de seus problemas. A simples ideia de Ricardo Montenegro descobrindo seus sentimentos por eles e usando isso contra ela era insuportável. Talvez eu possa ir para o norte, para algum lugar remoto onde ninguém me conhece. Posso trabalhar em qualquer coisa, recomeçar do zero. E nós, eu e Luísa, simplesmente esquecemos que você existiu? Seguimos com nossas vidas como se esses meses não tivessem significado nada? A dor na voz de Mateus era palpável, fazendo Vitória encarar pela primeira vez o impacto real que sua partida teria. Não era apenas sua vida que seria despedaçada novamente, mas também a deles. O que sugere, então, que eu fique e espere até que aquele advogado volte com a polícia, até que Luísa me veja sendo levada algemada, até que seu nome seja arrastado pela lama junto com o meu? Mateus levantou-se, aproximando-se dela com passos firmes. Segurou seu rosto entre as mãos, forçando-a a encará-lo.
Sugiro que lutemos, que enfrentemos isso juntos, de cabeça erguida. Você é inocente, Vitória, e a verdade, por mais difícil que seja de provar, tem uma força própria. Ela queria acreditar, queria desesperadamente agarrar-se àquela esperança que ele oferecia. Mas o medo, companheiro constante desde que sua vida desmoronara em São Paulo, sussurrava insistentemente que era impossível, que era apenas um sonho, ingênuo. Não posso arriscar, disse finalmente, afastando-se dele. Vou arrumar minhas coisas e partir ainda hoje. É melhor assim. Mateus a observou caminhar até a porta, impotente diante de sua determinação. Quando ela estava prestes a sair da biblioteca, falou. Se atravessar aquela porta com a intenção de fugir, Vitória, estará dando razão a eles. Estará confirmando a culpa que tentam colocar sobre você. As palavras atingiram-na como um soco no estômago. Parou de costas para ele, a mão suspensa na maçaneta. Às vezes fugir é a única opção, respondeu a voz embargada. Você realmente acredita nisso? A mulher que conheci nesses meses, a mulher por quem me apaixonei, não seria derrotada tão facilmente. Vitória sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto. Como ele podia entendê-la tão bem e, ao mesmo tempo, não compreender o terror que sentia? Não era apenas por si mesma que temia, mas por ele, por Luísa, por tudo que haviam construído juntos. Dê-me pelo menos até amanhã, pediu Mateus, aproximando-se novamente. Uma noite para pensar em alternativas, para fazer alguns telefonemas. Tenho amigos em São Paulo, pessoas que podem nos ajudar. Ela hesitou. Uma noite não mudaria muito, pensou. E talvez houvesse uma saída que não conseguia enxergar, em seu desespero. Está bem, concordou finalmente. Até amanhã. Aquela foi uma das noites mais longas na vida de Vitória. Deitada na cama que se tornara sua nos últimos meses, revirava-se inquieta, incapaz de encontrar o sono. Imagens do passado e do presente misturavam-se em sua mente. O escritório na construtora, o rosto triunfante de Ricardo quando a acusou, o galpão onde Mateus a encontrara, o sorriso tímido de Luísa, as tardes na varanda. Por volta das 3 da manhã, cansada de lutar contra a insônia, levantou-se e foi até a janela. A noite estava clara, com uma lua cheia que banhava a paisagem em prata. A fazenda, tão viva durante o dia, repousava em um silêncio quase sagrado. Como poderia abandonar tudo aquilo? Como poderia deixar para trás as duas pessoas que haviam se tornado seu mundo? Um barulho súbito de motor quebrou o silêncio da madrugada. Vitória enrijeceu, alerta. Olhando pela janela, viu um carro aproximando-se pela estrada principal, os faróis cortando a escuridão. Seu coração disparou. Seria o advogado voltando? A polícia? Vestiu-se apressadamente e saiu do quarto. No corredor encontrou Mateus, também acordado pelo barulho. Fique aqui, disse ele, dirigindo-se à escada. Vou ver quem é. Vou com você, decidiu ela, seguindo-o. Desceram juntos, a tensão palpável entre eles. Quando chegaram à varanda, o carro já estava estacionado no pátio. Era um modelo simples, diferente do veículo luxuoso do advogado. A porta do motorista se abriu e uma figura feminina emergiu da escuridão. Mateus Ribeiro? Chamou a mulher, aproximando-se da casa. Sou eu, respondeu ele cauteloso. Quem é você? Meu nome é Carolina Torres. Sou jornalista investigativa do jornal A Verdade. Preciso falar com Vitória Dantas, é urgente. Vitória sentiu o sangue gelar nas veias. Como aquela mulher sabia que estava ali? Teria o advogado descoberto algo e alertado a imprensa? Não conheço nenhuma Vitória Dantas, respondeu Mateus, repetindo a mesma mentira que contara ao advogado. A jornalista suspirou, aparentemente esperando aquela resposta. Sei que ela está aqui, Sr. Ribeiro. E não vim para expô-la ou causar problemas. Pelo contrário, tenho informações que podem ajudá-la. Vitória trocou um olhar com Mateus. Poderiam confiar naquela estranha que aparecia no meio da noite? Seria uma armadilha. Como me encontrou? Perguntou finalmente, dando um passo à frente. Carolina sorriu, visivelmente aliviada por ter encontrado quem procurava. Sigo o caso desde o início. Sempre desconfiei da versão oficial sobre o desvio de dinheiro na construtora Alvorada.
Tenho fontes dentro da empresa que me contaram sobre o advogado visitando propriedades nesta região. Consegui sua localização exata através de um funcionário, da pousada onde ele está hospedado. E por que deveríamos confiar em você? Questionou Mateus. Porque tenho provas, respondeu a jornalista simplesmente, tirando um pendrive do bolso. Documentos, e-mails, gravações que comprovam que Ricardo Montenegro armou toda a situação para incriminar Vitória. E mais importante, tenho uma testemunha disposta a depor. Alguém de dentro da construtora que não aguenta mais participar da farsa. Vitória sentiu as pernas fraquejarem. Provas? Uma testemunha? Era mais do que jamais ousara esperar. Por que está fazendo isso? Perguntou, a voz trêmula. Porque é meu trabalho expor a verdade. E porque conheço a reputação dos Montenegro. Não é a primeira vez que usam seu poder para destruir pessoas inocentes. Passaram o resto da madrugada na cozinha, com Carolina explicando detalhadamente o que descobrira. Segundo ela, Ricardo Montenegro desviara milhões em um esquema complexo de superfaturamento de obras públicas. Quando percebeu que Vitória, responsável pelas finanças, começava a notar discrepâncias, decidiu eliminá-la do caminho, forjando provas que a incriminassem. A testemunha era Maria Clara, secretária pessoal de Ricardo, que há anos assistia às irregularidades em silêncio, por medo, mas que finalmente decidira se manifestar. Com essas provas e o depoimento de Maria Clara, podemos não apenas limpar seu nome, Vitória, mas colocar Ricardo atrás das grades, concluiu Carolina. O sol já nascia quando terminaram a conversa. Vitória sentia-se simultaneamente exausta e eletrizada. Era como se um peso enorme tivesse sido retirado de seus ombros, substituído por uma esperança quase dolorosa em sua intensidade. O que acontece agora? Perguntou Mateus, segurando a mão de Vitória sobre a mesa. Vitória precisa voltar a São Paulo comigo, respondeu Carolina. Temos uma reunião marcada com o delegado Henrique Menezes, do Departamento de Crimes Financeiros. Ele já está a par do caso e garantiu proteção tanto para Vitória quanto para Maria Clara durante todo o processo. Vou com você, decidiu. Mateus imediatamente. Não pode, protestou Vitória. E Luísa, a fazenda? Luísa pode ficar com Dona Zélia por alguns dias. A fazenda sobrevive sem mim por uma semana. O que não sobrevive é meu coração se você enfrentar isso sozinha. A determinação nos olhos dele não deixava espaço para argumentos, e, verdade seja dita, Vitória não queria realmente dissuadi-lo. A ideia de ter Mateus ao seu lado enquanto enfrentava seus demônios era reconfortante. Quando Luísa acordou, horas mais tarde, encontrou os adultos na sala, ainda discutindo detalhes do plano. Carolina havia saído brevemente para buscar café fresco na cidade e ligar para seus contatos em São Paulo. O que está acontecendo? Perguntou a menina, notando as expressões sérias e as malas semi-prontas no canto da sala. Vitória e Mateus trocaram olhares, inseguros sobre como explicar a situação para uma criança. Finalmente, Vitória aproximou-se, ajoelhando-se para ficar na altura dos olhos de Luísa. Lembra quando conversamos sobre a mamãe? Sobre como às vezes coisas ruins acontecem que não podemos controlar? Luísa assentiu, seus olhos fixos nos de Vitória. Bem, algo ruim aconteceu comigo antes de vir para a fazenda. Algumas pessoas mentiram sobre mim, disseram que fiz coisas erradas que não fiz. E agora seu pai e eu precisamos ir a São Paulo para resolver isso, para mostrar a verdade. Você vai embora? A voz da menina estava carregada de medo, seus olhos começando a se encher de lágrimas. Apenas por alguns dias, garantiu Vitória, segurando as mãozinhas de Luísa entre as suas. E então voltarei, prometo. Promessa de dedinho? Luísa estendeu o mindinho, um gesto que haviam compartilhado algumas vezes quando a menina queria garantias especiais. Promessa de dedinho, confirmou Vitória, entrelaçando seu dedo mínimo ao da menina. Sentiu um nó na garganta ao perceber a confiança absoluta nos olhos da criança. Não podia, não, iria decepcioná-la. Quando Carolina retornou, os preparativos para a viagem foram concluídos rapidamente.
Dona Zélia, informada da situação, garantiu que cuidaria de Luísa como se fosse sua própria neta. A despedida foi emocionante, com a menina agarrando-se à Vitória como se temesse que ela pudesse desaparecer a qualquer momento. "Lembre-se da promessa", sussurrou Luísa ao ouvido de Vitória durante o último abraço. "Nunca esquecerei", respondeu, ela beijando o topo da cabeça da menina. No caminho para São Paulo, enquanto o carro de Carolina cortava a paisagem cada vez mais urbanizada, Vitória oscilava entre o medo e a esperança. Por um lado, temia o confronto iminente, as acusações, o sistema legal que poderia estar manipulado a favor dos poderosos. Por outro, sentia uma determinação renovada, alimentada pelo amor de Mateus e Luísa, pelo apoio inesperado de Carolina, pela perspectiva de finalmente limpar seu nome e reconstruir sua vida. "No que está pensando?", perguntou Mateus, notando seu olhar perdido na paisagem que passava veloz pela janela. "Em como é estranho o destino", respondeu ela, entrelaçando seus dedos aos dele. "Há alguns meses, achei que minha vida havia acabado. Agora, mesmo diante de tanta incerteza, sinto que estou apenas começando a viver de verdade." Mateus sorriu, apertando sua mão com carinho. "Não importa o que aconteça em São Paulo, Vitória. Temos um ao outro e temos um lar para voltar." São Paulo recebeu Vitória com seu habitual frenesi. O trânsito caótico, a poluição, o barulho incessante, a correria das pessoas pelas ruas. Para alguém que passara os últimos meses na quietude bucólica da Fazenda Esperança, a cidade parecia ainda mais opressora e sufocante do que em suas lembranças. Mateus, que raramente visitava a capital, observava tudo com uma mistura de fascínio e desconforto. Carolina os levou diretamente para um hotel discreto no bairro de Pinheiros, longe dos grandes centros empresariais onde Vitória poderia ser reconhecida. Ali, em um quarto simples mas confortável, os três revisaram novamente cada detalhe do plano para o dia seguinte. "A reunião com o delegado Menezes está marcada para as 10 horas, explicou Carolina, consultando suas anotações. "Maria Clara nos encontrará diretamente na delegacia. Ela está em um local seguro até lá." "E quanto ao advogado que apareceu na fazenda?", perguntou Mateus, preocupado. "Se ele descobriu onde Vitória estava?" "Provavelmente foi apenas uma coincidência", tranquilizou Carolina. "Minhas fontes me dizem que a construtora Alvorada está enviando pessoas para várias regiões próximas a São Paulo. Eles estão desesperados para encontrá-la antes que possamos apresentar as provas." Vitória permanecia em silêncio, absorvendo cada informação. Parte dela ainda não acreditava que estava realmente ali, prestes a confrontar o homem que destruíra sua vida. Os documentos e gravações que Carolina reunira eram substanciais, mas o sistema judiciário brasileiro era notoriamente lento e muitas vezes influenciável por poder e dinheiro. "Seria suficiente?" "Você está bem?", perguntou Mateus, notando sua expressão distante. "Apenas nervosa", admitiu ela, tentando sorrir. "Amanhã pode ser o início da minha redenção ou..." "Vai dar tudo certo", garantiu ele, abraçando-a. "Estamos todos do seu lado agora. Você não está mais sozinha nessa luta." Naquela noite, enquanto Mateus dormia exausto pela viagem, Vitória permaneceu acordada, repassando mentalmente tudo o que precisaria dizer e fazer no dia seguinte. Seu depoimento seria crucial, assim como sua capacidade de explicar detalhadamente como Ricardo Montenegro havia manipulado documentos e transações para incriminá-la. Anos de experiência como diretora financeira seriam finalmente úteis, não para gerar lucros, mas para desmascarar uma injustiça. Às vezes, seus pensamentos voavam para Luísa e para a Fazenda Esperança. Será que a menina estava bem? Será que sentiria sua falta? E se algo desse errado e não pudesse cumprir a promessa de voltar? A simples ideia era dolorosa demais para contemplar. A manhã chegou com uma chuva fina e persistente, típica da primavera paulistana. Vitória vestiu-se com cuidado, optando por um conjunto sóbrio que Carolina trouxera. Nada muito elegante que pudesse remeter à sua antiga vida corporativa, mas algo respeitável o suficiente para uma reunião oficial. Mateus, percebendo sua ansiedade,
Segurou suas mãos trêmulas enquanto ela tentava aplicar um pouco de maquiagem. Respire fundo, disse ele gentilmente. Lembre-se de quem você é. Lembre-se de que a verdade está do seu lado. A delegacia especializada em crimes financeiros ficava em um prédio moderno no centro da cidade. Carolina os guiou pelos corredores com a familiaridade de quem frequentava regularmente o local em busca de histórias. O delegado Henrique Menezes, um homem de meia idade com cabelos grisalhos e expressão séria, os aguardava em sua sala, junto com uma mulher que Vitória reconheceu imediatamente, Maria Clara, a secretária de Ricardo Montenegro. Senhorita Dantas, cumprimentou o delegado estendendo a mão. Finalmente nos conhecemos. A senhorita Torres me falou muito sobre seu caso. As horas seguintes foram intensas. Vitória prestou um depoimento detalhado, explicando como percebera irregularidades nas contas da construtora e como, ao questionar discretamente, tornara-se alvo de Ricardo. Maria Clara, visivelmente nervosa, mas determinada, confirmou tudo e acrescentou informações cruciais. E-mails que Ricardo ordenara que ela deletasse, reuniões suspeitas com políticos responsáveis por licitações, instruções explícitas para falsificar documentos que incriminariam Vitória. Carolina, em seu papel de jornalista investigativa, apresentou as provas que coletara ao longo dos meses, extratos bancários que mostravam transferências suspeitas, gravações de conversas comprometedoras, documentos internos da construtora que haviam sido vazados por fontes anônimas. Com base em tudo que ouvi e vi hoje, concluiu o delegado Menezes, após quase 4 horas de depoimentos, temos elementos suficientes, não apenas para reabrir seu caso, senhorita Dantas, mas também para iniciar uma investigação formal contra Ricardo Montenegro e, possivelmente, outros executivos da construtora Alvorada. Vitória sentiu uma onda de alívio tão intensa que suas pernas fraquejaram. Mateus, sempre atento, amparou-a discretamente. Quanto tempo até que meu nome seja oficialmente limpo? Perguntou ela, a voz embargada pela emoção. Processos. Legais levam tempo, advertiu o delegado. Mas posso garantir que, a partir de hoje, a senhora não é mais considerada foragida. Vou emitir um documento oficial atestando sua cooperação com as investigações e suspendendo qualquer ordem de prisão contra você. Era mais do que Vitória ousara esperar para um único dia. Ao saírem da delegacia, já no início da tarde, a chuva havia dado lugar a um sol tímido que parecia simbolizar a mudança em sua sorte. Conseguimos o primeiro passo, comemorou Carolina abraçando-a. Agora vem a parte mais divertida, publicar a história e ver os Montenegro tentando se explicar na imprensa. Não quero vingança, respondeu Vitória sinceramente. Só quero minha vida de volta. E terá, garantiu a jornalista. Mas Ricardo precisa pagar pelo que fez, não apenas por você, mas para que não faça o mesmo com outras pessoas. Nos dias que se seguiram, enquanto permaneciam em São Paulo aguardando desenvolvimentos, a história estourou na mídia. Carolina publicou uma reportagem detalhada em A Verdade, que logo foi replicada por outros veículos. O nome de Vitória, antes associado a acusações de fraude, agora aparecia como vítima de uma conspiração corporativa. A construtora Alvorada emitiu uma nota oficial negando as acusações, mas o estrago estava feito. Ações da empresa despencaram. Investidores começaram a fazer perguntas incômodas. Políticos antes próximos da família Montenegro agora se distanciavam rapidamente. Ricardo Montenegro, em uma tentativa desesperada de conter os danos, convocou uma entrevista coletiva onde negou veementemente qualquer irregularidade e prometeu processar Vitória e Carolina por difamação. Sua arrogância habitual, porém, parecia abalada. Os olhos, antes sempre confiantes, agora demonstravam o medo de quem vê seu império começando a ruir. No 5º dia após os depoimentos, Mateus recebeu uma ligação de Dona Zélia. Luísa estava com febre alta e chamava constantemente por Vitória. A notícia caiu como um balde de água fria sobre ambos. Precisamos voltar, decidiu Vitória imediatamente. Luísa precisa de nós. Mas e o processo?
As investigações ainda estão em andamento, lembrou Mateus, dividido entre a preocupação com a filha e o receio de interromper os avanços legais. O delegado Menezes disse que posso ser convocada, novamente se necessário, mas que minha presença constante não é obrigatória nesta fase, argumentou ela. Além disso, fiz uma promessa de dedinho para Luísa. E promessas de dedinho são sagradas. A decisão foi tomada. Após uma última reunião com o delegado e Carolina, onde acertaram os detalhes para comunicações futuras, pegaram o primeiro ônibus disponível para o Vale do Paraíba. A viagem de volta foi silenciosa, cada um imerso em seus próprios pensamentos. Vitória olhava pela janela, vendo a paisagem urbana gradualmente dar lugar a campos e montanhas. Era como se cada quilômetro percorrido aliviasse um pouco do peso em seus ombros. No que está pensando? Perguntou Mateus, notando seu olhar contemplativo. Em como a vida dá voltas, respondeu ela sorrindo. Quando fugi de São Paulo meses atrás, estava desesperada, sem rumo, sem esperança. Agora, estou voltando para um lugar que aprendi a chamar de lar, para pessoas que amo, e com a perspectiva real de um futuro. Um futuro juntos, completou ele segurando sua mão. Juntos, concordou ela, sentindo uma certeza tranquila se instalar em seu coração. Quando finalmente chegaram à Fazenda Esperança, já era noite. As luzes da casa principal estavam acesas, criando um farol acolhedor na escuridão rural. Mal haviam descido do táxi, que os trouxera da rodoviária quando a porta se abriu e Dona Zélia apareceu com Luísa nos braços, enrolada em um cobertor. "Vitória!" gritou a menina ao vê-la estendendo os braços. "Você voltou!" Vitória correu até ela, tomando-a nos braços e abraçando-a com força. "Claro que voltei, meu amor. Fiz uma promessa de dedinho, lembra?" Luísa sorriu apesar das bochechas coradas pela febre. "Senti sua falta. E do papai também." "Também sentimos muito sua falta", disse Mateus, abraçando as duas. "Mas agora estamos em casa, todos juntos." Dona Zélia, com lágrimas nos olhos, observava a cena emocionada. "Graças a Deus vocês voltaram. Esta casa não é a mesma sem vocês." Nos dias que se seguiram, enquanto cuidavam de Luísa, que logo se recuperou com a alegria da volta dos dois, Vitória e Mateus estabeleceram uma nova rotina. Todas as manhãs, checavam as notícias para acompanhar os desdobramentos do caso em São Paulo. Carolina mantinha-os informados por telefone sobre cada novo desenvolvimento. A investigação contra Ricardo Montenegro avançava a passos largos, com novas testemunhas surgindo, encorajadas pelo exemplo de Maria Clara. O império da construtora Alvorada começava a desmoronar sob o peso das revelações. Uma semana após o retorno, em uma tarde ensolarada, Mateus levou Vitória de volta à colina onde haviam declarado seu amor pela primeira vez. A vista continuava magnífica. A fazenda espalhando-se abaixo deles, os campos verdejantes, o rio ao longe. Mas agora, sem o peso da incerteza, sem a sombra da perseguição, a paisagem parecia ainda mais bela. "Lembra-se da última vez que estivemos aqui?" perguntou ele, abraçando-a por trás enquanto contemplavam a vista. "Como poderia esquecer? Foi quando me disse que esta fazenda poderia ser meu lar permanente." E então, no mesmo dia, tudo parecia desmoronar, lembrou ele. "Mas agora estamos de volta mais fortes." Mateus virou-a delicadamente para encará-lo. Seus olhos, sempre sinceros, agora brilhavam com uma emoção profunda. "Vitória, quando Júlia partiu, achei que jamais voltaria a sentir o que estou sentindo agora. Passei anos construindo muros ao redor do meu coração, convencido de que era melhor assim, mais seguro. E então você literalmente caiu na minha vida." Ela sorriu, lembrando-se daquela noite chuvosa no galpão. "Os últimos meses foram os mais felizes que tive em muito tempo", continuou ele. "Não apenas para mim, mas para Luísa também. Você trouxe luz de volta para nossas vidas. E agora que seu nome está sendo limpo, que seu futuro está se abrindo novamente diante de você, preciso perguntar: quer construir esse futuro aqui conosco?" O coração de Vitória acelerou.
Era a pergunta que secretamente esperava, que desejava ouvir. Está me pedindo em casamento, Mateus Ribeiro? Provocou ela, sorrindo entre lágrimas de emoção. Estou pedindo muito mais que isso, respondeu ele seriamente. Estou pedindo que seja minha companheira na vida, que seja uma mãe para Luísa, que transforme a Fazenda Esperança em seu projeto tanto quanto é meu, que cresçamos juntos, que envelheçamos juntos, que enfrentemos juntos tudo que o destino colocar em nosso caminho. Vitória não precisou pensar duas vezes. Em seu coração, a resposta já estava clara há muito tempo. Sim, disse simplesmente, antes de beijá-lo com toda a paixão e certeza que sentia. Enquanto o sol se punha no horizonte, pintando o céu com tons de laranja e rosa, selaram aquela promessa com um beijo que falava de recomeços, de segundas chances, de futuros brilhantes, nascidos das cinzas de passados dolorosos. 3 meses depois, a Fazenda Esperança estava irreconhecível. Bandeirinhas coloridas decoravam o caminho da casa principal até o grande carvalho centenário que ficava no centro da propriedade. Mesas cuidadosamente arrumadas espalhavam-se pelo gramado, cobertas com toalhas brancas e arranjos de flores silvestres. Um pequeno altar improvisado aguardava sob a sombra generosa da árvore. Era o dia do casamento de Vitória e Mateus. Amigos, familiares e vizinhos haviam se reunido para celebrar não apenas a união de duas pessoas, mas o triunfo do amor sobre a adversidade, da verdade sobre a mentira, da esperança sobre o desespero. Luísa, vestida com um delicado vestido azul claro, carregava as alianças com uma expressão de solenidade e felicidade que comovia a todos. Dona Zélia, chorando abertamente, orgulhava-se da transformação que testemunhara naquela família nos últimos meses. Entre os convidados, destacava-se Carolina Torres, agora uma amiga próxima, cujo trabalho jornalístico fora fundamental para a reviravolta na vida de Vitória. Ao seu lado, o delegado Henrique Menezes, que fizera questão de comparecer trazendo notícias animadoras. Ricardo Montenegro havia sido formalmente indiciado por fraude, falsificação de documentos e obstrução da justiça. A investigação continuava, mas a verdade finalmente vinha à tona. Quando Vitória caminhou até o altar, radiante em um vestido simples, mas elegante, todos os olhares se voltaram para ela. Mas ela só tinha olhos para Mateus e Luísa, que a aguardavam sob o carvalho, seus rostos iluminados por sorrisos que refletiam o próprio sol. As palavras do juiz de paz, o intercâmbio de votos, as alianças deslizando pelos dedos, tudo parecia acontecer em um sonho luminoso. Quando finalmente foram declarados maridos e mulher, o aplauso que irrompeu da pequena multidão parecia celebrar não apenas aquela união, mas a própria capacidade humana de superar obstáculos e encontrar felicidade nos lugares mais inesperados. A festa que se seguiu foi alegre e descontraída, com comida farta, música ao vivo e muita dança. No entanto, em determinado momento, Vitória escapou discretamente da celebração, caminhando até o velho galpão, onde tudo começara. Queria um momento de silêncio, de reflexão, para absorver plenamente a magnitude do que sua vida se tornara. O galpão estava como naquela noite, escada de madeira, fardos de feno, cheiro doce e reconfortante. Mas Vitória não era mais a mesma. A mulher assustada e desesperada que buscara abrigo ali meses atrás havia dado lugar a uma mulher forte, amada, realizada. Uma mulher que enfrentara seus medos, que lutara por justiça, que encontrara um lar e uma família quando menos esperava. Achei que te encontraria aqui, disse Mateus entrando no galpão. Luísa está procurando por você. Quer que você a ajude a pegar flores para fazer uma coroa. Vitória sorriu, sentindo o coração transbordar de gratidão e amor. Estou indo. Só queria lembrar, entender como chegamos até aqui. Mateus aproximou-se abraçando-a pela cintura. Destino, coincidência, quem sabe? O importante é que chegamos e que agora temos todo o futuro pela frente. Um futuro na Fazenda Esperança, completou ela, apoiando a cabeça no ombro dele. Um nome perfeitamente adequado, não acha?
Perfeitamente, concordou ele, beijando-a suavemente. Agora vamos. Nossa filha está esperando. Nossa filha. As palavras soaram como música aos ouvidos de Vitória. Juntos, deixaram o galpão e caminharam de volta para a festa, para a vida que construíram, para o futuro que se abria diante deles, brilhante, promissor e cheio de esperança. Queridos ouvintes, esperamos que a jornada de Vitória e Mateus tenha tocado seus corações. Do desespero à redenção, sua história nos lembra que a vida sempre oferece segundas chances para quem tem coragem de recomeçar. Para continuar se emocionando com narrativas igualmente cativantes, preparamos uma playlist especial com histórias que exploram os altos e baixos da experiência humana. Encontrem-na aqui, clicando à esquerda. Se esta história despertou algo em vocês, não deixem de se inscrever em nosso canal e dar aquele like especial. Diariamente trazemos conteúdos que inspiram, emocionam e fazem refletir. E vocês, já viveram alguma experiência